Põe a camisa em cima do... Tá parecendo aqueles walkie-talkie, lembra? Lembra? Tem um estilo isso daí, não é? Um estilo que bota, você deixa aparecendo Bota aqui pra assim. mim, vai. Não, põe no bolso, caralho. É, tem um estilo. Atrás usava Põe no bolso. pochete, né? Que a gente pode Você usava pochete? Lógico, olha a cara dele. Você é foda, hein? É bem... Pocheteiro. Amigos pro carro, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Pit Stop Shop. E hoje nós estamos aqui com mais uma pauta de pré-compra. E para vocês que tanto reclamaram que a gente só vinha aqui malhar carro e falar que carros têm tantos problemas, hoje nós estamos aqui com que seja talvez uma das melhores portas de entrada no mundo automotivo premium, especialmente seminovo. Classe C W204, William, conta pra gente um pouquinho do contexto desse carro. Então, a Mercedes apresentou ela em 2007, em Salão de Genebra, 2007, o ano 2008. Geração W204. A Mercedes quis tirar aquela ideia que todo mundo falava de que era um carro de velho. Então, ela veio esse design mais moderno, que o Cadu costuma dizer que a C parece muito ao desenho da S, né? Aqui a gente está numa LED no caso. Inicialmente começou com um motor compressor. No ano seguinte, 2008 e 2009, ele veio só para a tecnologia Blue Efficiency, já tinha no compressor, depois veio no turbo. Sabe o que é Blue Efficiency? É uma série de tecnologias aerodinâmicas de rolagem de pneu para o carro ser mais eficiente e consumir menos combustível. Também, e o motor também é um pouquinho mais leve, consequentemente, chega até 14% mais eficiente que o motor compressor, apesar que existia o Blue Efficiency no compressor também. Então essa daqui já é a 2011, 2012, que já é a LED. Foi até o momento a Mercedes mais vendida, chegou a ser 2.400.000 unidades em todo o mundo. Foi também o carro mais vendido, entre os 10 primeiros mais vendidos da Europa. E eu acho que o pessoal está pedindo um pré-compra porque o carro está ficando num preço muito bom, né? Sim, sim. Então, para contar um pouquinho para vocês de contexto desse carro no Brasil. O carro chega aqui, 2007, como ano modelo 2008. Você tinha a C180 compressor, você tinha a C200 compressor e a C280. Esses foram os três primeiros modelos. A C180 compressor, motor 4 cilindros, com um compressor, ela tinha 156 cavalos para 23,5 kg de torque. A C200 compressor, ela tinha 184 cavalos para 25,5 kg de torque. E a C280 tinha um quase 3.0 com 231 cavalos e 31 kg de torque. Mas nessa história aí desses primeiros três modelos, teve um samba meio bizarro aí. Sim. Na C180, não é não, Du? Com a C180, exatamente. Em 2009, finalzinho de 2008, começo de 2009, ela deu espaço, o motor 1.8 compressor, a um motor 1.6 também com compressor mecânico. Então, às vezes surge uma dúvida, né? Ah, não, ela foi sempre 1.0. Não. Que é quando surgiu essa tecnologia Blue Exatamente, Efficiency, né? exatamente. Que são, então, a ideia é um motor um pouco mais eficiente, chega a ser até 14% mais eficiente que anterior. Aí depois isso daí vira turbo, né? Depois. Isso mesmo, tira um exatamente. compressor, que é uma ideia, o pessoal fala que o turbo você consegue trabalhar mais, que o supercharger é mais torque Na embaixo, realidade, né? o turbo é um sistema um pouco mais limpo e ele não canibaliza o motor como o compressor. Mas em novembro de 2009, surge a primeira grande revolução da classe C nos motores 4 cilindros a gasolina, que é justamente a adoção de turbos no lugar de compressores. Tá? A grande vantagem dos motores turbo é que eles passam, apesar de ter a mesma potência que os motores compressor, a ter cerca de 2 kg a mais de torque. Então a C180 vai para 25,5 kg e a C200 vai para 27,5 kg de torque. E assim elas vão até mais ou menos o facelift. O facelift desse carro aconteceu em 2011 para 2012. O carro foi apresentado no Salão de Detroit. E o que aconteceu lá? Uma grande revolução visual. Faróis dianteiros deixam de ter uma característica um pouco mais clássica da Mercedes para ter esse agressivo. corte. Os faróis traseiros, LED né, William? também, né? É o pessoal mais fama que é o facelift, que é a LED, é a tal da LED, a W204 LED, né? Lembrando que a Mercedes quis trazer um conceito novo para tirar aquela ideia de velho. Se você aparecer com um carro com uma C da anterior, a W203,
pessoal fala, nossa, por que você veio com o carro do seu pai? Sim. Então ela quis trazer uma linha mais jovial para pegar um Exatamente. público mais novo, né? Ela ficou um pouco mais agressiva, mas ela mesmo assim manteve as características anteriores, que é o conforto, né? O câmbio tranquilo, né? Mesmo aparentando ser mais agressivo, o câmbio ainda continua tranquilo. Ah, lembrando que é um muito carro-chefe, né, tranquilo. da marca. Eu acho que todo mundo para ver o lançamento da classe C, né? O carro mais vendido da Mercedes. Lembrando que quando ela troca também, entram os câmbios 7G. Isso. Em 2012, no facelift, além da revolução visual, da modernidade da central multimídia, todos os modelos da gama passam a adotar o câmbio automático 7G-Tronic, ou seja, um automático de 7 marchas. E aí, a Mercedes manteve apenas um motor top de linha na gama aspirada, que é a C350, que é basicamente uma mosca branca, difícil de ver porque era um carro caro. Mas veio para cá, né? Veio pra 272 cá. Difícil de ver cavalos, mesmo. 36 kg de torque, é um carro muito bacana, mas outro preço. E a gama principal de motores ficou com a C180, a C200 e a C250, que entra no lugar, inclusive, da antiga C280/C300, que era a V6 zona aspirada. Grande diferença entre elas, como eu falei, é torque. A C250 utiliza o mesmo motor 1.8 turbo das demais, só que nesse powertrain ela vai render 205 cavalos para 31 kg de torque. A Coupé veio em 2012, não veio? Sim, junto com o Veio. facelift. Tá. Mas na primeira cara tinha a perua também, né? Exatamente. Então, tem a C63 também. Você não falou da C63, Sim. que a gente já fez uma pré-compra. Exatamente. Também. C63. Tem a o Black trovão, Series né? também, né? O trovão. Sim, mas, bom, o foco aqui hoje é os acessíveis. Exatamente. Sim, não. Mas não, Desculpa, faz, pra mim o acessível é Black Series. não deixa de ser parte do... Sim, Tô brincando, tô impressionante. brincando. Não deixa de ser parte da W204. É verdade, concordo com vocês. Mas se tem uma coisa que é um dos grandes triunfos desses carros, é que esse daqui foi o segundo Mercedes mais testado em termos de quilometragem antes de ser lançado. Foram 24 milhões de quilômetros rodados e isso se traduz numa coisa muito simples. Esse é um dos Mercedes-Benz mais confiáveis e robustos da história da marca. No nível das antigas Mercedes, que se fala hoje que não se constrói mais Mercedes como antigamente, esse aqui, em termos de manutenção e confiabilidade, é um carro show de bola. Mas, Du, nem tudo é perfeito, certo? Apesar de raros e escassos, existem algumas coisas que o potencial comprador de um carro desse precisa prestar atenção, certo? Sim. Por ser um carro com um equipamento complexo, né, como todos os carros dessa gama, né, com equipamentos labirínticos, né, que algumas pessoas falam, não podem deixar de fazer as manutenções, né, porque também as peças, né, não são tão baratas como um carro popular, tá? Então sempre efetuem as manutenções em dia. Nesse carro em especial, problemas de motor muito escassos, tá? Pode ser que venha a dar uma espécie de tremida, um pouco de perda de potência, alguma coisa do tipo. Tem que ir dar uma olhadinha na parte de sensores, tá? Mas é muito raro, tá? O sensor MAF, tá? Às vezes. Mas na parte de motorização é bem tranquila. Nas CGIs, tá? As turbos. As turbos, dava um probleminha no mancal da turbina, do rotor da turbina, tá? Babava um pouquinho de óleo, a partir da frio fumava um pouquinho, tá? Mas também bem raro, tá? Hoje em dia um mancal, mais ou menos falando por cima assim de preço, uns R$1.000, tá? Para consertar essa parte de mancais de turbina. E parte de motorização bem tranquila, bem mansa. Com Mas certeza. em outras áreas, Du, existe alguma coisa mais para a gente prestar atenção? Já que falamos do motor, podemos falar do câmbio. Tá? O câmbio desse carro, ele é bem suave, bem tranquilo, tá? Ele não é um câmbio agressivo, tá? Então as trocas são bem suaves. O câmbio, às vezes, apresentava uns trancos, tá? Então tomem cuidado. Antes de ver um carro desse, fazer uma pré-compra, né? Tem que olhar sempre a parte do câmbio, que pode dar um tranquinho ou outro. Esse tranquinho se resolvia na garantia, resetando, né, ou atualizando o software. Porém, era tudo feito na garantia. Fora da garantia, né,
se gasta aproximadamente uns R$1.000 para fazer esse serviço, tá? Em concessionária. Isso até posso fazer um comentário nessa linha? Esse carro que vocês estão vendo aqui, ele teve exatamente esse problema. Quando o carro estava trafegando, quando ele ia passar de primeira para segunda marcha, ele dava um tranco. Tipo, parecia que o câmbio dava uma freada e o carro ia. E bom, quando esse carro teve o problema, é uma coisa para vocês levarem numa mecânica especializada de qualidade, porque eu, na época, não conhecia Pit Stop Shop. Esse foi na garantia? Não, tinha acabado de sair de garantia quando começou a aparecer o problema. Então o que eu fiz? Eu levei em algumas oficinas aqui em São Paulo, que eu não vou mencionar, e muitas vieram com discursos do tipo, nossa, você precisa abrir seu câmbio, nossa, você precisa fazer não sei o que lá. No final do dia, eu acabei levando o carro, na época, na própria concessionária, e a solução foi muito simples. Pesquisando mesmo na internet, vocês vão ver que o câmbio automático de 7 marchas, lançado mais ou menos no final de 2010 até meados de 2012, até 2013, tem esse problema meio crônico que é resolvido com base numa atualização de software, tanto do câmbio quanto do módulo. E como estava fora de garantia, eu paguei exatamente esse valor que você está falando. Exatamente. Foi pouquinho mais de R$1.000, problema sanado, nunca mais tive problema, certo? Só um comentário, o pessoal provavelmente vai perguntar que câmbio que é o câmbio próprio da Mercedes, porque a gente está tão acostumado a falar em ZF, BMW, Jaguar, Audi, Mercedes também não, a Mercedes tem um próprio câmbio automático Isso. dela, né? Essas CGIs em especial, a C180 e a C200, elas não vêm com borboleta no volante, e as trocas de marcha no modo manual são feitas para a esquerda, ela reduz, para a direita ela sobe, ou seja, bem tiozão para você não brincar com o câmbio, tá? E as trocas são tão lerdas como um câmbio da década de 90. Exatamente. Não sei, você que tá falando, não, é sim, é sim. Mas, Du, tem um negócio nesses carros que o pessoal, tipo, na realidade de tudo que se estuda sobre CW204, existe um único problema mesmo que pode afugentar o pessoal, que é uma coisinha cara, que é um negócio a ver com coluna de direção, Exatamente, o famoso ELV, né? As pessoas às vezes têm um problema nessa peça e acabam gastando um rio de dinheiro. Esse não tem jeito mesmo. Não tem jeito, aí é trocar a peça, tá? O ELV, quando você coloca a chave na ignição, ele dá o sinal que ele tem uma trava, né? Ele destrava ou trava a coluna. Quando você retira a chave, ou seja, ele trava, quando você coloca, ele destrava. Ele faz um barulhinho peculiar de todas as Mercedes. Isso, sonoplastia, excelente. Então, se der problema nessa peça, quando você vira a chave, vai acender a parte de quilometragem, aquela bola, né, no centro do painel. Porém, quando você dá o segundo estágio, não acendem as demais luzes e o carro não liga. E nem a direção destrava. Nem a direção destrava. Então, para vocês verem do que a gente está falando, a hora que a gente coloca a chave, esse é o barulho do LV. Se esse barulho não existe, o LV, ou ele demora para aparecer, o LV está indo embora. Então, problema no aí ELV. Aí... É desagradável. Caro, pô. Falar em, Eu ia perguntar preço. falar em também, né? valores, uns R$12.000. Tá? Mas Pra é o mais consertar. caro. Sim, é o problema mais caro do E não é um do carro. problema normal, não é um problema tão recorrente. Ela acontece em algum tipo de modelo mais específico? Nas CGIs e no começo desse facelift também tivemos pouquinhos casos também. Entendi. Na época, quando estava em garantia, resolvido. Hoje, Sim, fora de garantia, hoje- talvez seja a única desgraça que você tem que enfrentar com esse carro, Exatamente. certo? Uma coisa que você falou quando você estava falando do câmbio, tudo, esse carro tem uma coisa engraçada, que tem aquele cruise control em sim. cima. Nossa! Nossa, aquilo confunde demais. É que ele Você não vai é dar, intuitivo, Só né? uma- É verdade. O pessoal com certeza, né? Todo mundo Segura. já teve problema com isso. Foi dar farol alto, ligou. Não, direto, quando você vai dar O seta, seta. você aperta ele, entendeu? Porque para você engajar o piloto automático, você puxa para dentro. E se você tiver distraído de empurrar, ele na verdade vai ativar um limite, o alarme de limite de velocidade. Exatamente. Na W205 eles consertaram, né? Eles colocaram para baixo a alavanquinha. É igual busão, velho. Mercedes, igual busão. Entendi. Mas Tudo bom, bem. como vocês puderam ver, a real é que esse carro é extremamente robusto. São mínimos os problemas, tirando acho que a questão do LV, é um carro hiper tranquilo para você conver. Para dar uma noção de preço para vocês, hoje, uma C180 Compressor das primeiras, você vai gastar entre 48 e 50 mil reais. Olha. Cadu está querendo falar uma canelada de 30 mil, tadinho. Fale. Mas na realidade é que o Quanto você pãozinho... acha que vale?
Eu pago, nessa cinza aí, eu pago uns 35 para não perder a amizade. Mas é blindado, hein? Precisava estar à venda para você pagar. 33, então. Mas bom, o ponto é, apesar da C180 Compressor lá das 2007, 8, 9 ser um carro mais baratinho, o pãozinho quente de mercado que todo mundo quer mesmo é um modelo CGI de preferência pós-facelift entre C180 e C200, tá? Carros entre 65 mil e 75, 80 mil. 65 mil seria basicamente uma C180 11, 12 facelift com uma quilometragem um pouquinho mais avantajada. No topo da cadeia ali, para os 80, 80 e pouquinho mil, talvez um pouquinho menos, uma C200, tá? Tem a C250. Se você falasse a 63 da primeira. Bem, mas o ponto é, esses são os dois modelos mais pãozinho quente da Mercedes nessa linha. No comecinho, em 2011, que entrou quando 11, fez o 12 facelift. Isso, quando 11, fez o 12. facelift, entrou o start-stop também, né? Nesses carros. Não, esse aqui não tem. Esse não tem? Então, a questão é que é o seguinte... Ou foi em 13, não, então, não, a que questão entrou? é que a Mercedes, ela é que mesmo esquema da BMW, ela seleciona alguns opcionais, então bem provável que tenha lá fora. Entendi. Esse aqui não tem pedal Não. shift, lá fora tem. A C250 Não, mas no Sport Brasil tem. saiu com Então, start-stop. aqui Tem no Brasil não sei se start-stop, tem. tem. As mais novas, Eu talvez já as 13 dirigi a uma com 14. start-stop. Mas talvez 13 e 14. Essas 11 e 12 aqui não tem start-stop. Provavelmente, e essa que ele tá falando, provavelmente veio o Xenon, porque essa daqui é a halogênea. Sim. Provavelmente. Carlos seria Modena isso. tá enchendo o saco aqui. 29 agora, ele tá falando de propósito. Valeu, champs. Foi mal. Mas bom, como vocês puderam ver, é um carro premium, é um carro que tem um grande potencial de trazer sorrisos para você, é um carro econômico, extremamente confortável. Se eu tivesse que criticar esse carro em alguma coisa, o câmbio eu perdoo, mas o outro que me irritava muito era a resposta de acelerador. Que ele tem dois modos, o Eco e o Sport. Não muda absolutamente nada, ele continua extremamente lerdo no acelerador, certo? Mas uma coisa que eu fiz para resolver minha vida nesse aspecto foi instalar um gas pedal nele, né, Nandão? Vem aqui falar um pouquinho. Tudo bem? Instalamos o gas pedal justamente para diminuir um pouco essa sensação. Não é sensação, Não, o carro é muda uma da água realidade pro do vinho. delay do acelerador do carro. Então, os carros da Mercedes, a gente tem muita procura aqui na Pit Stop Shop para instalação do gas pedal, justamente para tirar esse lag aí de 1 segundo aí para sair do carro. Tem Então, ocasiões que chega a ser perigoso mesmo, sim, não chega tô a ser falando. perigoso. Você pisa num cruzamento, alguma coisa, nesse carro, que é a geração anterior do gas pedal, vai um botãozinho instalado em algum lugar do console, onde existe 3 modos: o modo desligado, o modo que o carro fica original com lag, com delay do acelerador, o modo Sport, que já deixa a resposta do pedal, que a sensibilidade do pedal fica muito mais rápida de comunicação, e tem o modo Race, que aí é aquele ultra modo rápido de resposta do acelerador. Então você deu uma reladinha, ele já Aí fica mais parecido com o BMW. fica mais parecido com uma BMW, com certeza. Ele entrega a potência mais rápida, Mais né? rápido, isso mesmo. tiro dele. Para quem anda de Bem moto, bacana. faz trilha de moto, entre aspas, tá? O punho rápido da moto, É, tá? Que ele entrega é mais curto a aceleração. nossa, curta aceleração. Bem bacana. E é até interessante a gente ter falado do gas pedal, porque nessas CGIs, apesar de serem turbo, não são carros que a gente consegue uma gama muito variada de preparação. Você não consegue mexer nesse carro até onde eu saiba, tipo, arrancar. Sim, o que a gente tem conseguido mexer na parte de preparação desse carro são mais na geração do 1.6 turbo, Que é a atual. atual. Né? A geração 2002. Dessa Nas W204, W205. a partir de 2013, 1.6 turbo. O carro já tem um bom rendimento já com o remap e downpipe. É um carro de 150 cavalos, já vai para 190, 195 cavalos. Melhora também um pouco já a parte de resposta do câmbio também. O carro fica um pouquinho mais esperto. Mas é um modelo novo, né? Já é o modelo mais novo já, então a gente só tem aí um ganho de performance na geração mais nova da W204 a partir de 2013 até a atual hoje. Por isso que eu falo para vocês, se vocês estão olhando, vocês vão ter que tomar muito cuidado com o uso do carro de vocês para escolher entre C180, C200 ou C250. Mas bom, já que chegamos até aqui e vimos que o carro é um sossego, um passeio no parque de se ter, vamos falar de uma coisa que o pessoal sempre pede nesse programa e acho que esse carro é um bom momento para a gente falar de preço, de manutenção básica, certo? Então, Napoli, conta pra gente mais ou menos assim, a cesta básica da felicidade. Parte de troca de óleo e filtro. Óleo e filtro, vamos lá, vamos Vou começar pegar a por óleo e colinha filtro. aqui. Na parte de troca de óleo e filtro,
R$500. E esse carro não usa nenhum óleo muito sofisticado, né, Du? Não usa nenhum óleo muito sofisticado. A gente pode usar aqui o 5W40, tá? Um óleo de uma marca boa, tá? Um óleo sintético de uma marca boa. Cerca de R$500, então, com filtro. Sim, em média, tá? Aproximadamente. Na parte de manutenção, o que mais vai onerar o bolso do cliente é a parte de suspensão, tá? Não é sempre que dá problema de suspensão nesse carro, é raro dar. E quando dá, geralmente é na suspensão dianteira, tá? Vai gastar aí por volta do par uns R$3.000. Para o amortecedor dianteiro. Exatamente. Entendi. E a parte de freio? Qual que é o tamanho do estrago com esse carro, Du? Parte de freio temos os sensores, tá? Os De sensores desgaste de desgaste de pastilha, R$65 em média cada um. E pastilhas, par de pastilhas dianteiras, mais ou menos R$600. Par de pastilhas traseiras, 580 a também R$600. Discos, R$1.200 o par dianteiro e R$850 o par traseiro. Ou seja, se você comprar um carro desse, eu estou vendo que os custos de peça desses carros não é exatamente barato, mas considerando o que eles entregam, também não é tão caro. Justamente. O ponto é que dificilmente você vai pegar um carro que precise fazer isso tudo, ainda mais nesse carro que tem um comportamento mais conservador. O público de Mercedes-Benz é mais tranquilo no volante, é mais educado ao volante, não é que nem um público de BMW. Então a chance de você comprar um carro desse precisando fazer amortecedor, freio, é mais escasso mesmo. Daí que vem a grande importância de você trabalhar um pré-compra. Não é só porque o carro é tranquilo de comprar, tranquilo de manter, que você vai deixar de fazer o pré-compra. É aí que você vai fazer o pré-compra. Porque imagine se você vai ver a primeira que você se interessou, acaba comprando sem fazer o pré-compra e você acaba tomando um susto. O que podia ser algo muito legal, muito leve para você, acaba se tornando um pesadelo, né? O antigo proprietário pode deixar para fazer essas manutenções todas com você, aí fica meio pesado, né, às vezes pro De bolso. maneira geral, assim, é tranquilo, com exceção do negócio do volante Não, que vocês falaram. são lá, preços honestos. Aquilo assusta. Não, que é você uma manutenção compra, honesta, entendeu? o problema, o ELV. E isso daí sim. é a única coisa que assusta, mas de restante, Troca- sinceramente, para um Mercedes, pra mim tá normal. Parte- Assim, dentro do que é proposto, ok. Parte de câmbio, por exemplo, parte de troca de óleo de câmbio, que a montadora indica, né, a 80 mil quilômetros, mais ou menos, ou de 8 em 8 anos, na faixa de R$1.500, R$1.600, troca de óleo de câmbio. Que acho justo, é uma caixa automática. Sim, Né? sim. Somente estão É usando equiparável, aí está equiparado às outras marcas. E pensa que aqui, por exemplo, numa cidade grande como São Paulo, você tem um uso um pouco mais Da mesma severo, qualidade, né? claro. Sim, Então, sim. anda e para, você Sim. usa... O ideal é trocar, eu trocaria antes, Exatamente. né? Pelo menos um pouco Que antes, pode ser, se bem que esse carro aguenta muito bem Sim, o sim. terreno de São Paulo, com certeza. Entendido. Senhores, algo mais a pontuar sobre a classe CW204? Um detalhe, na pré-compra também tem que ser visto a parte de painel, se acende algum controle, a parte de controle de estabilidade, ABS, tá? Pode ser o sensor de rotação. Mas é um problema recorrente ou uma coisa mais difícil de acontecer? É um problema recorrente. É um problema que não assim tão seguido, mas também não é Uma coisa tão remota. Tão remota, exatamente. Tem alguma ideia de custo para esse reparo? Se precisar, doutor Napoli? Ou caso a caso? Aproximadamente um sensor de rotação, uns R$600, mais ou menos. Sensor de rotação. Cada roda. Cada roda. Ou seja, catastroficamente falando, tipo, a únicas duas coisas então que preocuparia é o maldito ELV Sim. e o sensor de rotação das rodas, mas não, acho que está entendido. Que não é uma coisa que pode vir a dar um problema, mas também não é Não é uma coisa o fim do mundo. Pré-compra deve ajudar a solucionar se você vai ou não comprar um carro Com desse. certeza, estamos aqui para isso. Tem mais alguma coisa a pontuar com relação a esse tipo de carro, as classes Cs? Parte de volante também, né? Se sentir algum estalinho, alguma coisa no volante. Tá? Prestem atenção se tem algum vazamento, alguma coisa Caixa do de tipo na direção. caixa de direção. Mas fora isso,
Ou seja, a vida pode ser bem feliz para você. Você que está querendo entrar de cabeça no mundo automotivo premium, talvez comprar seu primeiro restinho de rico, sair daquela monotonia dos carros nacionais. Está aqui uma bela sugestão de porta de entrada para você que fala com amigos por causa fala de lasanha. Um abraço para o nosso amigo lasanheiro que não está aqui conosco hoje. Tá aí a sugestão para vocês. Vai comprar um carro desse, traz aqui na Pit Stop Shop, faz uma pré-compra, desencargo de consciência, vai estar feliz, vai estar com o carrão na garagem. Isso Certo? aqui não é uma lasanha? Eu não acho isso aqui uma lasanha. Ele vai virar uma lasanha. Eventualmente. Lasanha? Não, lasanha é um tal de Audi A6. Também. Prata, também. que anda por aí. Pratas. Pratas. 50 tons de prata. Mas bom, É brincadeira, é brincadeira. Gostei muito do carro, dirigi o carro. Toda brincadeira olha, tem um fundo de verdade. muito bom. Demorou uns 30 minutos para ligar, mas Mas bom, gente, com isso a gente encerra esse programa. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo. E ó, tá vendo essa camiseta que eu estou usando aqui? Ela e mais outros 2 designs estão à venda. O link está aqui no descritivo do vídeo. Compra lá, dá uma força para nós e em breve novos designs de camiseta para vocês também. Valeu! bacana. Tchau, tchau.